Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a apostila volume 3, Ciências, capítulo 1, as relações ecológicas, tá? Então, vamos lá. Página 4, vamos lá. Relações ecológicas. Pai, o senhor pode nos ajudar? Calma, estamos com dificuldade de falar sobre relações ecológicas. Calma, meninos, vou ajudá-los. Akira observou o que os meninos estavam procurando na internet. Veja o que ele encontrou no tablet do Ita. Ele encontrou uma imagem. Nessa imagem nós vemos borboletas e flores, tá? Aí ele falou: de acordo com o que Akira observou no tablet, reúna seus conhecimentos e responda qual é a função desses agentes polinizadores nas flores. A função é auxiliar, as borboletas auxiliam o encontro do gameta feminino e do gameta masculino das plantas. Tem flor que tem gameta feminino, pólen feminino, e tem flor que tem o masculino. Então, as borboletas, pousando nas flores, ela leva o pólen de uma flor à outra. Então, a função é auxiliar no encontro do gameta masculino com o feminino, para que ocorra futuramente uma reprodução, ok? Seguindo. Então, quer dizer que no caso das borboletas e das flores, um ser vivo ajuda o outro? Sim, as flores fornecem alimento para os insetos, como as abelhas e as borboletas. Em troca, o inseto carrega o pólen dessa flor, ajudando na reprodução delas. Além da relação de alimentação, os seres vivos podem ter outras relações entre si. Na busca pela sobrevivência, cada espécie de ser vivo tem formas diferentes de conseguir alimento, reproduzir-se, de proteger-se, de defender seu território e obter abrigo. Para isso, os diferentes organismos acabam relacionando-se de diversas maneiras. Essas relações são chamadas de relações ecológicas. As relações ecológicas existem tanto entre indivíduos da mesma espécie, como entre indivíduos de espécies diferentes. Quando dois indivíduos se interagem, essa relação pode trazer benefício para os dois, beneficiar um deles sem interferir no desenvolvimento do outro, ser vantajosa apenas para um deles, prejudicando o outro, ou trazer prejuízo para os dois. E como é a relação existente entre os insetos como as abelhas e as plantas? Nesse caso, Massaro, as duas espécies se beneficiam, tanto os insetos quanto as plantas, não conseguem viver separadamente. Ah, então isso quer dizer que uma espécie depende da outra para sobreviver? Aqui ele explicou aos meninos que quando duas espécies diferentes, como as borboletas ou as abelhas e as plantas, se beneficiam uma da outra, existe uma relação chamada mutualismo. Nessa relação, a dependência entre as espécies envolvidas de modo que uma não sobrevive sem a outra. Então, borboleta precisa do néctar da planta, e a planta precisa que a borboleta leve seu pólen até a outra. Então, uma depende da outra, uma não sobrevive sem a outra. Para verificar se as crianças haviam entendido, Akira pegou o tablet do Ita e mostrou outro exemplo de mutualismo. Observem a imagem que eles viram. Essa imagem que vocês estão vendo, tá? São links, tá? Aqui diz que os fungos e as algas nos links não sobrevivem um sem o outro. As algas fazem a fotossíntese e os fungos têm a água. Então, um precisa do outro para formar os links. Então, há uma associação entre os fungos e as algas para fazer o link. Então, os links, eles são uma associação entre fungos e algas. Então, utilizando seus conhecimentos anteriores, os benefícios que esses seres vivos fornecem uns aos outros. Os fungos fornecem água, sais minerais e gás carbônico que retiram do ambiente. E as algas fazem a fotossíntese, produzindo assim parte do alimento do outro ser. Então, os dois associados formam a associação, formam os links. Ita e Massaro ficaram muito entusiasmados, porque estavam compreendendo a tarefa que tinham que fazer.
Pediram ao Sr. Akira que continuasse com a sua explicação. Para isso, Akira encontrou uma imagem no tablet com abelhas, formigas e cupins. Ele contou aos meninos que todos esses insetos mantêm uma relação benéfica com outros seres vivos. Eles são conhecidos como insetos sociais, pois cada um deles tem uma função na sociedade em que vive, colmeia, formigueiro ou compizeiro, para garantir alimento e abrigo ao grupo a que pertence. No caso das abelhas, por exemplo, as abelhas operárias colhem o néctar das flores, alimentam a abelha rainha e limpam e defendem a colmeia. Já a abelha rainha e o zangão têm a função de reprodução. Por causa dessa divisão de tarefas, dizemos que esses animais possuem uma relação de sociedade. Vamos verificar o que você entendeu. Escreva mais 2 exemplos de animais que vivem em uma relação de sociedade, ou seja, todos cooperando para garantir a sobrevivência do grupo. Vocês podem citar gorilas, tá? Leões, elefantes, tá? Além dos cupins, das abelhas, dos cupins e das formigas. Também tem os gorilas, os elefantes vivem em manada, os lobos vivem em alcateias, que são uma sociedade entre eles. Por falar nisso, o valor das abelhas. Você já ouviu falar que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade só teria mais 4 anos de existência? Essa frase aponta a importância das abelhas para a sobrevivência do ser humano. Atualmente, as abelhas estão morrendo por causa da utilização de agrotóxicos. Esses produtos químicos agem no cérebro das abelhas, causando desorientação. Dessa forma, elas voam para longe de suas colmeias e desaparecem ou morrem, já que estão adaptas para viver em sociedade. Mais da metade da alimentação humana depende da polinização das abelhas, o que mostra como seriam graves as consequências da diminuição da sua população. Assim como as abelhas, outros animais, por fazerem a polinização, também têm grande importância para a manutenção da vida na Terra. Por isso, é preciso protegê-lo das ações humanas que levam à sua extinção. Proponha uma ação em defesa desses animais e apresente aos demais. Então, aí vocês vão propor o que vocês fariam para defender esses animais que podem entrar em extinção. Tá? E o mundo da tecnologia. Mel sem abelha. Numa competição americana de tecnologia, um grupo de estudantes ganhou medalha de ouro por conseguir desenvolver um mel sintético a partir de uma bactéria. A técnica consiste em usar a bactéria Bacillus subtilis, geneticamente modificada, para processar uma solução similar ao néctar das flores. Elas secretam enzimas que imitam o que acontece no metabolismo da abelha. O mel sintético, bee-free, livre de abelhas, é considerado como uma alternativa sustentável para a produção de mel, de acordo com o grupo que o desenvolveu. O mel produzido ainda será aprimorado ao longo de mais estudos, além de ser submetido a ensaios para testar a composição e segurança do produto. O que os cientistas querem dizer com alternativa sustentável? Ele quer dizer que as abelhas não iríamos sumir do planeta, as pessoas não iriam matar as abelhas, tá? Elas é uma maneira diferente de produzir o mel sem prejudicar a abelha, tá? Isso é uma ação sustentável, sem ter que aprisionar a abelha. É possível que a produção de mel sintético permita que os seres humanos vivam sem as abelhas? Não, não vivemos sem abelha, porque no texto acima, foi dito, né, foi falado que mais da metade dos nossos alimentos vem da polinização que as abelhas fazem. Então, quer dizer, se não tiver abelha, não vai ter a polinização, vai diminuir também o nosso alimento, tá? Então, não seria possível a viver só do mel sintético, tá? Escreva o nome de alguns produtos nos quais se utiliza o mel como ingrediente. Se não souber, faça uma pesquisa. Bolo, balas,
tortas, xaropes, tá? Tudo isso utiliza mel. Muitas receitas utilizam o mel. Pesquisando na internet, os meninos encontraram um animal muito estranho. Veja ao lado. A Kira contou às crianças que elas estavam vendo dois animais, um caranguejo, Bernardo eremita, que é um animal que está dentro da concha, e uma anêmona do mar, animal que está sobre a concha. Entre eles há uma relação de benefício. Na sua opinião, como ocorre a relação de benefício entre os animais? O que a anêmona está ajudando o caranguejo e o que o caranguejo pode fazer para a anêmona? Bom, eles podem ter uma relação de abrigo, tá? Abrigo, um está protegendo o outro, de deslocamento, porque um está sobre o outro, então ele está fazendo um transporte, né? Pode ser envolvido também. Então, no caso do Bernardo, o eremita, ele é protegido pelos tentáculos da anêmona do mar, os quais possuem substâncias que podem ferir seus predadores. Então, ele está protegendo o outro. A anêmona, por sua vez, se beneficia-se do transporte e de eventuais sobras de alimento do Bernardo. Então, quando o Bernardo se alimenta, sobra, a anêmona come. E também está servindo de transporte. Como ela está em cima do Bernardo, o Bernardo, quando anda, leva a anêmona junto. Discuta com o seu professor e colega, caso Bernardo abandone a concha, haverá prejuízo para a anêmona do mar ou para ele nessa relação? Não, não haverá prejuízo para nenhum dos dois. Caso a anêmona resolva ir embora, o Bernardo também vai continuar vivendo a vida dele normalmente. Então, aqui ele explicou que a relação existente entre esses animais é chamada de protocooperação. Nela, as duas espécies são beneficiadas, mas ao contrário do mutualismo, uma sobrevive na ausência do outro. Lá em cima, no mutualismo, nós vimos que a planta não vive sem a abelha ou a borboleta, e nem elas sem a planta. Uma precisa da outra. Aqui não. Caso não dê certo, um vai poder sair de cima do outro e viver sua vida. Agora observe uma nova imagem, também é de uma protocooperação. O jacaré e o pássaro palito. O pássaro palito está tirando as sobras de alimento do dente do jacaré e, ao mesmo tempo, o jacaré está ficando com a boca com os dentes limpinhos. Então, se o pássaro for embora, o jacaré vai viver a vida dele normalmente. E o pássaro também poderá conseguir alimento de uma outra maneira. Então, qual é o principal benefício que um animal está proporcionando para o outro? Então, a gente percebe que o pássaro está retirando os restos de alimento dos dentes do jacaré, que fica se beneficiando, tá? Ficando com os seus dentes limpinhos. Ok, pessoal? Então, até aí, na próxima aula, nós vamos dar continuidade às nossas relações ecológicas.